Meus amados irmãos da classe Daniel, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui para trazer uma meditação sobre a lição do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. É a nossa lição de número 7, de 14 de agosto de 2022. Lembrando que nós teremos a Santa Ceia do Senhor, a partir das 9 horas, e haverá a classe única das 8 até as 9. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo e no grupo vamos postar essa lição, mas todos os irmãos estão convidados e devem estar presentes lá na aula que haverá justamente no Templo Central, a classe única das 8 às 9 da manhã. Amém? A nossa lição de número 7 desse domingo, ela traz por título a sutileza da relativização da Bíblia. Lembrando que esse trimestre nós estamos estudando os ardis de Satanás. Estamos estudando sobre as sutilezas do inimigo e são as suas estratégias que ele utiliza nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. A nossa lição bíblica desse trimestre, que é o terceiro, nós temos por tema justamente os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo Jesus. É um trimestre que temos por comentarista o pastor Josué Gonçalves. Meus amados, então, nessa lição de número 7, sucintamente queremos discorrer sobre alguns tópicos, sobre os tópicos da lição e assim estarmos meditando na palavra do Senhor, como temos feito durante todo esse trimestre. Nós vamos, então, discorrer sobre alguns pontos da lição, né, alguns capítulos, né? Nós temos o texto áureo, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática, a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Voltando aqui no texto áureo, nós temos pelo menos 4 verbos aqui que estão justamente definindo este versículo, estão pontuando esse versículo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz a respeito de que a Bíblia ela é divinamente inspirada e proveitosa para, primeiro, ensinar, segundo, redarguir, terceiro, corrigir e quarto, instruir. Ensinar, o significado de ensinar é um verbo transitivo, ele transmite conhecimentos a alguém. Ensinar português é um exemplo, ensinar dança, enfim, ensinar a palavra de Deus, então é transmitir conhecimento. No sentido bíblico, quando numa das grandes comissões o Senhor Jesus nos ordena a ensinar e de ensinar em todas as nações, mais do que transmitir conhecimento, é no sentido de transmitir vida, de transferir vida, modo de vida, modelo de vida. Esse é o sentido de ensinar, que está muito ligado com o discipulado também. Mas temos também que a palavra de Deus ela é importante, ela é proveitosa, inspirada para redarguir. E o que é redarguir, né? O significado de redarguir é responder àquilo que foi dito, replicar, argumentar, responder ou retrucar. Redarguir calmamente, expondo todas as vantagens da minha sugestão. É por isso que a palavra de Deus diz que devemos estar prontos, preparados para dar razão da nossa fé. Ou seja, é nesse sentido de redarguir. E ela também é poderosa, proveitosa para
corrigir, ou seja, emendar os erros, corrigir os erros de ortografia, um exemplo, né? Tornar melhor. Então, quando nós corrigimos, um dos objetivos é justamente esse, de tornar algo melhor, né? Então, exemplo, corrigir o seu comportamento. E também a palavra de Deus, ela é poderosa para instruir. Significado de instruir, ensinar, exemplo, instruir os alunos, né? Então, este é o significado dos 4 verbos que estão presentes aí, de uma forma até gradativa, no texto áureo. Nosso texto bíblico básico, ele está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse texto é o nosso texto bíblico básico, né? E ele faz parte de uma das nossas crenças centrais, ou seja, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia é, para o cristão, a única regra de fé. Ela é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E o texto bíblico básico para essa narrativa, essa nossa crença, ela está justamente aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. A palavra-chave para a nossa lição desse domingo chama-se relativização. Qual que é o significado, então, vamos ver, de relativização? Relativização significa considerar algo sobre um ponto de vista relativo e não absoluto. Absoluto é algo fixo, é algo que não muda, é algo que se tem como verdadeiro. Relativo, ele pode ter um significado para um e pode ter, talvez, um significado para outro, dependendo do ponto de vista. O pensamento relativista, ele faz parte de uma corrente filosófica que aborda que a verdade não é superior ao passar do tempo, ou seja, ela está limitada ao tempo, à circunstância, ela não é absoluta, né? Isto é, não é absoluta e sim mutável. Para um relativista, todo ponto de vista é válido. Então, aí é uma sutileza muito grande da parte do inimigo em relativizar todas as coisas, inclusive a Bíblia. A introdução da nossa lição, ela vai trazer alguns pontos importantes. Na introdução nós temos como que um resumo da nossa lição e vai nos mostrar que a Bíblia, ela sempre sofreu ataques, né? Não é novidade, não é de hoje. É bem fácil de entender isso, porque seu inimigo, ele consegue relativizar as verdades bíblicas, ele consegue desacreditar, então ele consegue como que enfraquecer o Evangelho, a verdade de Deus, e tirar ali algo que é extremamente necessário para que o milagre da salvação, o milagre do novo nascimento aconteça nas vidas, né? Então, por isso, ele vai trabalhar sempre no sentido, em toda a história nós vemos isso, ele vai exercer tentativas de desacreditar a Bíblia Sagrada. Ele vai também tentar abolir a Bíblia da sociedade. Já houve épocas na história da humanidade que ficaram poucos exemplares, ou seja, queimaram-se as Bíblias, destruíram-se as Bíblias. Mas o Espírito de Deus, ele tem guardado para que
a palavra de Deus chegasse a nós, chegasse a essa geração íntegra, né? Chegasse em perfeito estado. Ele vai tentar fazer com que a Bíblia ela apareça, ela seja considerada perigosa ou em outras vezes obsoleta ou até mesmo desnecessária. São vários ataques, vários ardis do inimigo contra a Bíblia Sagrada. Ela sempre sofreu esses ataques na história da humanidade, né? E por que desses ataques e quem são as forças, quem está por detrás disso, né? Então, na esfera espiritual, o inimigo sabe que ela é transformadora, ou seja, ela muda vidas e mostra a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia ela é um guia para o cristão, né? Durante esse mundo, durante o transcorrer da vida cristã, a jornada cristã. Ela é, na verdade, como que um farol. Ela ilumina muito claramente os caminhos para que o cristão não titubeie. O cristão, eu e você, nós pisemos com segurança nos caminhos concernente à vida espiritual, as verdades espirituais, concernente a todos os aspectos que a Bíblia Sagrada ela aborda do viver do cristão, do viver do Filho de Deus aqui na Terra. Então ela é um verdadeiro farol, ela ilumina, ela dissipa as trevas. Se a humanidade em muitas épocas andou aí como que as apalpadelas, tentando através da filosofia, através da religiosidade, enxergar verdades, né? A semelhança de Buda, que disse em suas palavras que correu atrás da verdade, viveu em busca da verdade, não encontrou a verdade. Então são esses aspectos que as religiões, as grandes filosofias, os grandes filósofos têm andado como que a palpadela. Porém o cristão ele é agraciado por Deus justamente pelo fato de ele ter um farol que o ilumina, ele tem um verdadeiro sol, ele tem ali a luz divina da palavra de Deus. É isso que fazia com que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz em suas palavras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu amado, você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, você que tem a palavra de Deus, você deve lê-la, deve meditar, deve escrevê-la nas tábuas de seu coração, porque a palavra de Deus, ela é um verdadeiro farol, ela ilumina a nossa vida. Então, sabendo disso, o inimigo de nossas almas, né, na esfera espiritual, ele vai tentar destruir toda a convicção, toda a verdade bíblica, porque ele sabe que é a única fonte que ilumina o mundo espiritual. Já na esfera humana, esses ataques vêm de pessoas que simplesmente fogem à sua responsabilidade de seguir as orientações divinas, ou seja, o padrão divino não serve para elas, né? Elas adotam o seu próprio padrão, a sua vã maneira de pensar. Então, eles preferem abolir a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, e então é muito mais cômodo, muito mais confortável para eles eliminar a Bíblia, porque a Bíblia ela é um espelho e ela confronta o pecador, ela vai confrontar as atitudes erradas. Para a Bíblia não existe relativização sobre o que é certo e sobre o que é o errado. O bem é o bem e o mal é o mal, né? Então a Bíblia Sagrada ela não relativiza, a Bíblia Sagrada ela é radical. É radical porque o preço do pecado custou um preço muito caro, né? O preço do pecado custou a morte do Filho de Deus, ele se tornar humano, se limitar na forma humana, se humilhar até a morte, e morte de cruz. Então, custou um preço muito caro. Então, a Bíblia realmente ela é radical, porque os efeitos do pecado, eles são radicais. Mas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, é certo que
na esfera humana, pessoas sempre vão estar sendo usadas, inspirados pelo inimigo, motivados pelos seus próprios desejos e os seus próprios objetivos, pensamentos, e para eles é muito mais fácil se poder abolir, jogar a Bíblia, os conceitos morais, os conceitos éticos, os conceitos espirituais, colocá-los de lado, porque é mais confortável para eles, né? Com referência a isto, Salmo 101, versículo 2, a palavra de Deus diz a respeito daquele que não pensa assim, daquele que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos aí que a Bíblia ela sempre sofreu ataques, e podemos discorrer um pouquinho sobre esses ataques e de quem são, de onde que vêm esses ataques. A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos: a Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, e a Bíblia e o outro evangelho, e a Bíblia sempre atual palavra de Deus. Nós vamos discorrer sobre esses tópicos da lição. O primeiro tópico, a Bíblia e o espírito desta era. E, meus amados irmãos, nós vamos ver que nós temos a questão da desconstrução, que é um fenômeno da era pós-moderna. É um fenômeno da era pós-moderna, e esse fenômeno da era pós-moderna ele pode ser traduzido como a era do vazio, o pós-verdade, o fim das certezas, a cultura líquida. Tudo isso é desconstrução, e tudo isso está dentro do fenômeno que nós vivemos nesse momento, né? E não podemos ignorar que é o fenômeno da era pós-moderna. As principais críticas dos autores dessa era, ou seja, os autores pós-modernos, eles criticam os modernistas, ou seja, a era anterior, e a sua fé na razão iluminista. Os autores pós-modernistas tendem a argumentar que a racionalidade é muito mais difusa do que o iluminismo supunha, e que o conhecimento apenas pode ser entendido à luz do tempo, espaço e contexto social em que é construído por indivíduos e grupo. Ou seja, em outras palavras, ele é relativo. O que era numa geração anterior, num tempo anterior, espaço e contexto social anterior, não quer dizer que seja verdade na atual geração, né? Então é isso que defendem os autores pós-modernos. Esse modelo ele se contrapõe ao cristianismo, procurando a herança cultural e o conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então é um modelo antagônico, é um modelo que ele se contrapõe àquela herança cultural que nós recebemos, né? A herança da fé, que veio dos nossos antepassados, veio do Senhor Jesus, dos apóstolos, veio da igreja primitiva, a igreja no decorrer dos séculos, a igreja da Reforma Protestante. Então ele vai contra toda essa herança cultural e contra todo e qualquer conjunto de valores éticos, morais e espirituais, né? O que é o pensamento pós-moderno? O pensamento pós-moderno ele baseia-se na teoria crítica, que considera os efeitos da ideologia da sociedade e da história na cultura. O pós-modernismo e a teoria crítica geralmente criticam as ideias universalistas de realidade objetiva, moralidade, verdade, natureza humana, razão, língua
e progresso social. Então vai criticar tudo isso, tudo que for absoluto, tudo que for verdade. Para o pensamento pós-moderno, ele é relativo, ele é para um determinado momento, para uma determinada época, ou seja, ele para esse momento provavelmente se fez sentido anterior no passado, para esse momento ele não faz sentido. Então isso é o que defendem os protagonistas da era pós-moderna. A Bíblia no Antigo Testamento, ela já falava dessa categoria de pessoas, né? Então não é muito novo esse conceito, ele foi potencializado nesses últimos dias, né? E que hoje ele atua de uma maneira mais feroz, de uma maneira mais sutil pelo inimigo, né? E com ferramentas avançadas, inclusive ferramentas tecnológicas, através da divulgação pelas internet, mas não somente isso, através de meios políticos, meios acadêmicos. Então isso trabalha-se de uma forma muito forte, sutil, e tem ganhado muito terreno na sociedade que nós vivemos, né? Quanto a isso, Isaías no capítulo 5, versículo 20, ele já dizia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, ou seja, a inversão de valores, né? Que fazem da trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então Isaías já falava a respeito de um dos ais que é para esse tipo de pessoa. Sobre o relativismo, que é o segundo subitem do primeiro tópico da lição, o relativismo, os adeptos ao relativismo, né, que está muito próximo aí a respeito dos adeptos da construção, faz parte, e eles dizem que não existem valores absolutos, tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa, né? Então o inimigo, ele vem, a sociedade atual, esse sistema que jaz no maligno, que jaz no mundo, né? Quando a Bíblia nos diz assim, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, né? E diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Quando a Bíblia diz a respeito deste mundo, a Bíblia está falando justamente deste mundo antagônico às coisas de Deus, esse mundo contrário, ou seja, esse sistema que impera na sociedade, que impera no mundo em que nós vivemos e que atua de diversas maneiras, né? Tentando afastar as verdades do Evangelho, tentando afastar o homem de Deus, tentando corromper no campo mental, no campo do pensamento. Então é esse mundo que impera, e o relativismo, ele atua nesse mundo de maneira muito forte. O tópico 2, nós vamos ter por tema a Bíblia e o politicamente correto. Outra ideologia e que faz parte aí dos ardis de Satanás, né? Então nós temos dois itens. Temos a criação de uma narrativa que é criada pelo inimigo de nossas almas, nesse sistema em que nós vivemos, e a criminalização da opinião. Então nós temos esses dois pontos dentro do politicamente, o conceito do politicamente correto, né? Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos, porém de uma forma sutil, arquitetada pelas potestades demoníacas, conforme nós vemos descrito lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, de que não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue,
mas contra as potestades, as hostes espirituais da maldade, os principados, os príncipes das trevas deste século, né? Então, veja bem, meus amados, que existe aí uma hierarquia das forças demoníacas, né? E existem ali também uma luta espiritual, em que o apóstolo diz nesse aspecto que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas na verdade existem potestades demoníacas que estão atuando por trás destes sistemas que estão implantados aí e que nós vemos na nossa sociedade, esses sistemas demoníacos, essas teorias, esses pensamentos, né, pós-moderno. Então, na verdade, existem forças satânicas, existem ardis do inimigo, existem estratégias demoníacas que atuam por detrás e são forças das trevas. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai falar que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. A gente tem que perceber que ela não se dá num campo mental somente. Então, vamos refutar, vamos debater. Não é só isso, né? Ela vai no nível mais espiritual, ou seja, tem forças demoníacas que estão atuando por detrás do sistema implantado que nós vivemos na nossa sociedade, por detrás dessas falsas teorias, são ataques do inimigo para tentar enfraquecer o evangelho, tentar enfraquecer a igreja e a partir daí fazer com que o evangelho seja desacreditado, a Bíblia, a palavra de Deus, e não haja mudanças de vida, não haja conversões, né? Então, vem-se um discurso do politicamente correto. Esse termo, o politicamente correto, é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupo de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, ou seja, em nome de grupos teoricamente desfavorecidos ou discriminados, então existe todo um ardil do inimigo. Então são especialmente os grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. Se você falar, ou se você for radical a ponto de combater qualquer um desses grupos que são desfavorecidos, considerados desfavorecidos ou discriminados, então você está indo contra o politicamente correto e você pode, inclusive, como vamos ver, sofrer punições por isso, né? Então, ou seja, aí nós partimos para o segundo item aqui do tópico 2, que se chama a criminalização da opinião. Ou seja, pensar diferente dessa nova opinião, você pode estar correndo o risco, isso pode te levar à criminalização, pode te levar à censura, ser censurado, né? Haja vista hoje, conhecido que muitos sites cristãos ali radicais, cristãos ortodoxos, têm sido nos meios sociais até banido, né? Pelas grandes redes sociais, pelas grandes plataformas, tem sido banido, tem sido censurado. É uma outra forma do inimigo, então, criminalizar quem vai de encontro ao politicamente considerado politicamente correto, né? Então, ou seja, de uma forma inversa, a gente vive a ditadura do politicamente correto. É uma ditadura e ela é imposta. E muitas vezes nós, como cristãos, não nos apercebemos disso, mas existe toda essa força, como temos dito, do inimigo trabalhando sutilmente contra as verdades do Evangelho. O cristianismo e seus valores está sendo banido de forma sutil da sociedade, ou seja, a contracultura. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, versículo 22. Então veja que são palavras do Senhor Jesus, são palavras como que escatológicas, já prevendo nos últimos dias, né, que existe essa força e ela vai ganhando proporção, vai ganhando proporções grandes. Então é uma forma do inimigo externar o ódio
contra a Igreja de Cristo, contra tudo que se diz relativo a Deus, né? No tópico 3, vamos avançar, a Bíblia e o outro evangelho. Toda essa construção do pós-moderno, ela vai como que gerar uma nova metodologia. Então, dentro da cultura moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Então, o inimigo, ele é muito ardil, né? Ele, já na tentação do Senhor Jesus, ele, ali, por ocasião da tentação, ele quis usar a própria Bíblia, mas num outro sentido, né? Usando o texto de Deuteronômio para ali tentar ao Senhor Jesus. Mas Jesus o refutou de maneira veemente, de maneira forte, usando o próprio texto da Bíblia Sagrada, porém com o sentido correto. Por isso, meus amados irmãos, não adianta, não tem significado, não tem sentido a pessoa somente ler a Bíblia ou querer somente falar a Bíblia usando o intelecto, né? Porque a Bíblia, ela se discerne espiritualmente e é o Espírito Santo de Deus dentro do crente, dentro daquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, que faz nos ver o verdadeiro sentido da palavra de Deus, né? É notório que quando Jesus ressuscita e está com os discípulos e fala a respeito do plano de Deus, e ali o Espírito Santo atua e existe ali uma transformação na mente e no espírito dos discípulos a partir da palavra de Deus, e aí a Bíblia diz, e então foi-lhes aberto o entendimento para entender tudo o que havia sido falado, né? Lá nos profetas, nas escrituras, nos salmos. Então o entendimento deles foi aberto a partir daquele momento, porque a Bíblia é um livro espiritual e ela se discerne espiritualmente. E nós louvamos a Deus porque como estudantes da escola bíblica dominical, estamos ali estudando, estamos alimentando a alma, estamos alimentando a mente, o conhecimento, mas também temos o Espírito Santo, e então a Bíblia, ela atua na área espiritual, e nós temos o discernimento necessário para entender a palavra de Deus e não ser levado por qualquer vento de doutrina, não ser levado por qualquer palavra distorcida, né? Que Deus em Cristo continue abençoando cada aluno da classe Daniel, cada aluno da escola bíblica dominical. Dentro da cultura do pós-moderno, do politicamente correto, então surge-se a necessidade precisa, segundo os defensores da pós-modernidade, de ressignificar a Bíblia, para que sua fala esteja dentro dessa nova configuração cultural. Então, para eles, é necessário isso. Ou seja, assim surge a ideia do novo evangelho. Um evangelho distorcido, um evangelho enviesado, um evangelho com viés. Viés, que tipo de viés? O viés do pós-moderno, do relativismo. O pecado, ele passa a não ser tão pecado, pode ser que ele não seja pecado. A condenação, ela talvez não seja uma condenação real, ou seja, começa a se relativizar todas as verdades bíblicas, né? Então aí assim surge como que um novo evangelho. O inimigo, como dissemos, até tentando Jesus, ele é mestre nisso, em criar novos evangelhos, novas verdades, e é por isso que o cristão, a igreja, tem que estar debaixo da unção do Espírito, para poder entender e lutar pelas verdades do evangelho, né? Então, nessas novas surgem as novas teologias, né? Um novo evangelho, os textos bíblicos passam a ter a sua própria teologia, né? Como nós dissemos, ou seja, os textos bíblicos agora ganham, as coisas velhas ganham uma nova roupagem, né? O marxismo, né? Ele já ganha uma roupagem nova, ele passa a ser o evangelho social. Então, em nome do evangelho social, então está escondido ali por detrás teorias do marxismo, né? O relacionamento homoafetivo, então ele também recebe uma nova roupagem, passa a ser parte da teologia inclusiva, não pode ficar de fora
né? Então se inclui para dentro do Evangelho. Então existe uma diferença muito grande, meus amados, entre incluir pelo amor de Deus, então incluir a pessoa como pecador, ele é alvo do amor, da graça de Deus, do perdão de Deus. Todos somos pecadores, todos temos caminho aberto para chegar a Deus através do arrependimento e ter a mudança de vida, né? Então existe esse fator que muda e que marca a vida, né? Então o evangelho, ele é um evangelho inclusivo, sim. Ele é um evangelho que ele inclui as pessoas dentro do amor de Deus, mas através da pessoa chegar da forma correta, reconhecendo o seu pecado, abandonando o pecado, sendo transformado e se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus, um filho de Deus. Então ele é inclusivo. Ele o Evangelho, o Senhor Jesus, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador, ele inclui o pecador. Todos são bem-vindos. Haja vista que nós temos na nossa igreja, no corpo de Cristo, pessoas que eram muitas vezes recriminadas, pessoas consideradas perdidas, irrecuperáveis para a sociedade, e foram incluídas através do Evangelho, e não só incluídas, mas tiveram a vida transformada. Então veja bem, o Evangelho ele não exclui, o Evangelho ele inclui, mas ele faz uma transformação. Então é diferente de incluir a pessoa para dentro e aceitar a vida de pecado e aceitar aquilo que é errado. Então é muito importante ter isso em vista, né? Então, como um ardil do inimigo, ele coloca a teologia inclusiva e a partir daí permite-se tudo, né? Qualquer repúdio, e isso é muito importante notar, a essa nova configuração, então passa a ser vista na atual sociedade, nesse mundo que nós vivemos, e considerada como discriminatória, passa a ser vista de uma forma fascista, de uma forma homofóbica, né? A homofobia pode ser definida como uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, né? Então qualquer repúdio a essa nova configuração passa a ser visto como isso, como fascista, como discurso de ódio e por aí vai. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essa nova teologia que vai se incrementando, né? Dentro da sociedade, e por que não dizer muitas vezes dentro do meio evangélico, do meio dito cristão. Então temos que ter muito cuidado com isso. E meus amados, por fim, o tópico 4 a Bíblia, ela é sempre a atual palavra de Deus para nós. Para o cristão, ela continua assim, sendo a lâmpada para os pés, ela continua sendo a luz para o caminho, né? Ela é revelada por Deus e ela é inspirada por Deus, né? Revelada e inspirada. Então, ou seja, para o cristão, a Bíblia, ela não é inclusive um livro a mais ou um compêndio, né? Seus 66 livros, escrito aí em cerca de 1600 anos aproximadamente, né? E existe tanto uma coesão como uma coerência, né? Uma coerência nos textos e uma coesão entre os autores, mesmo sendo autores sobre épocas diferentes, sobre situações políticas e históricas e contextos culturais diferentes, né? Porém, os livros eles não se contradizem, o texto, a palavra, existe uma coesão e uma coerência fortemente e que mostra, né, como a Bíblia Sagrada ela tem a inspiração do Espírito Santo de Deus e por isso ela é a inerrante, infalível palavra de Deus para a nossa vida, né? Ela é
relevante, né? Então ela é um texto antigo, sim, com certeza, mas aí que está um dos grandes milagres, ela permanece sendo uma mensagem atual, uma mensagem poderosa para a minha, para a sua vida, para a vida de todo aquele que nele crê, porque ela não somente informa, ela não somente revela, que já é uma grande coisa, mas a palavra de Deus, ela também transforma, né? Ela é poderosa para transformar as vidas, então ela traz a revelação de Deus para a humanidade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 ao 21, vai falar a respeito justamente disso, né? E é importante aqui essa parte, temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atento, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Para o cristão, meus amados, a palavra de Deus, ela continua sendo um tesouro, ela é um guia. Nós amamos a palavra, nós vivemos a palavra, nós acreditamos na palavra. E é pela palavra que nós somos transformados, é pela palavra que nós somos santificados, e é pelas promessas da palavra que nós vamos entrar no céu. Então ela é poderosa, ela traz a revelação de Deus para a humanidade. E a palavra de Deus para o cristão, ela é motivo de contestação e significa heresia qualquer tentativa de ressignificar a Bíblia, quer por qualquer motivo que apresente, de atualizar a Bíblia. Então precisamos atualizar a Bíblia, isso é uma heresia, e isso é motivo de contestação, né? É o sentido de ajustes, ajustar a Bíblia à cultura que nós vivemos hoje, a cultura contemporânea. E, meus amados, então qualquer uma desses sentidos do pós-modernismo, de ressignificar a Bíblia, de atualizar a Bíblia, de ajustar, adaptar a Bíblia à cultura contemporânea, é motivo de repúdio para nós que somos cristãos, é motivo de heresia, de contestação. Nós temos que ter ali razão da nossa fé e saber defender a palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro de princípios, né? E por se tratar de um livro de princípios, independente da cultura, né? E por isso que é algo assim maravilhoso, a característica do evangelho transcultural. É aquele evangelho que rompe barreira, é aquele evangelho que rompe culturas. Então, pelo fato da Bíblia ser, acima de tudo, um livro inspirado por Deus e um livro de princípios, ele consegue adentrar a cada cultura que existe. Então consegue adentrar a diferentes culturas. E, meus amados, quando nós temos no início da igreja, houve ali sim, por parte da igreja primitiva, uma certa dificuldade, por quanto houve um vínculo muito forte do cristianismo que se iniciava com o judaísmo que imperava, e como estavam muito próximos ali, houve ali questões culturais que começou de certa forma como que querer impedir a propagação do evangelho de uma forma mais eficaz, né? Isso a gente vê claramente em Atos dos Apóstolos, na questão de Pedro levando o evangelho aos gentios, levando o evangelho ali a Cornélio e tendo que dar explicação, tendo dificuldades ali, né? Isso porque estavam olhando de um prisma ali de ajuste de cultura, querendo levar o cristão para dentro da cultura do judaísmo. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. A graça vem e faz uma transformação, uma libertação, e existe a liberdade em Cristo Jesus. E por isso que
O evangelho ele é vivido de uma forma libertadora. O evangelho ele é vivido de uma forma que vai além das culturas, porque ele é transcultural. É um livro de princípio, é um evangelho de princípio, é o poder de Deus trabalhando em princípios arraizados ali no ser humano, o princípio do pecado, o princípio da expiação do pecado, o princípio do perdão, de nascer para uma nova vida, o princípio de conhecer a Deus e caminhar conhecendo a Deus, o princípio da santificação, enfim, são princípios que as pessoas passam a viver. E de uma forma muito poderosa, a igreja ali do Novo Testamento, a igreja primitiva descobriu isso, e temos como grande expoente o apóstolo Paulo, que descobriu isso e esse significado de que não precisava ser ajustada à cultura judaica. Não, aqueles que aceitavam a Cristo, não. Eles tinham que viver a palavra de Deus, a liberdade em Cristo Jesus. Eles tinham que viver os princípios que estão na Bíblia Sagrada. E, meus amados, quando isso foi descoberto, quando entendeu-se isso e propagou-se, houve a liberdade do Espírito, então começaram a haver conversões em toda a Ásia, na Judéia, Samaria, né? Jerusalém, e era a ordem explícita do Senhor Jesus, né? Que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, meus amados, é muito importante termos isto bem claro, termos isso de uma forma de que a palavra de Deus ela é revelada, ela é inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro de princípios, ela é a revelação de Deus. E por quê? Porque ela tem a origem em Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus, ela tem uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente do próprio Senhor, nosso Deus, né? Então é isso que está no texto da nossa lição em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, né? Ela verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés e ela é verdadeiramente luz para os nossos caminhos, né? Então, na conclusão da nossa lição, uma lição maravilhosa desse domingo, né? Então nós vemos que existe sim uma sutileza do inimigo no sentido de desacreditar a Bíblia Sagrada, no sentido de basear-se nos conceitos atuais da pós-modernidade, do politicamente correto. Existe sim essa sutileza, nós devemos estar atentos, né? Eles vão falar que, em outras palavras, ou inferir que é um livro, trata-se de um livro obsoleto, que é o produto de uma época, que precisa ser atualizado. A Bíblia não é mais relevante, dizem eles, né? E vão falar que precisa-se de um novo modelo, com novas metodologias, novas teologias, são teologias próprias, né? Eles vão estar trabalhando nesse sentido, baseado no conceito do politicamente correto, da pós-modernidade, do relativismo, da desconstrução daquilo que é verdade, dos pilares, né? E, meus amados irmãos, para o cristão, né? Para o cristão é diferente. Ela é a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus, ela continua sendo a nossa regra de fé e prática, ela continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E é muito fácil descobrir e perceber isso. Fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus, fala para o pecador e você vai ver as transformações acontecendo, que é o poder de Deus, né? A palavra de Deus é o poder de Deus. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. Passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar, as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus, né? Para o cristão, ela continua sendo atual e relevante para a humanidade,
em todas as suas gerações, porque ela continua sendo transformadora, né? Meus amados, nós temos ainda na lição a sinopse, ou seja, o resumo de cada um desses 4 tópicos, desses 4 capítulos, que é como que uma conclusão também. A sinopse 1 do tópico 1. Nós temos o resumo, poderíamos resumir da seguinte maneira: o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Então nós não ignoramos seus ardis, nós sabemos que ele trabalha dessa forma, né? O tópico 2, há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Então tenta-se discriminar, tenta-se até mesmo condenar o cristão que ele está ali arraigado nos postulados antigos da fé cristã. Mas que Deus nos dê graça, que nós continuemos como bons soldados, né? Orando para Deus desfazer com esses ardis do Satanás, mas também posicionando como igreja, né? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ou seja, essas forças satânicas, essas forças que atuam na atual conjuntura que nós vivemos, né? Elas não permanecem, porque a igreja ela passa por cima, a igreja ela é um exército, e como exército nós vamos caminhando e as forças demoníacas vão caindo por terra, em nome de Jesus, né? O tópico 3 resumiríamos da seguinte forma: o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia. São leituras deturpadas, enviesadas e consequentemente novas teologias e modismos. Mas nós também estamos preparados para isso. Mas para o cristão, no tópico 4, a Bíblia, ela continua sendo e sempre será a palavra de Deus, porque ela foi revelada e inspirada por Ele. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos aí esse ensino maravilhoso, né? Se fôssemos contextualizar, né? Nós vemos que os momentos que vivemos são propícios para isso, né? Para que haja justamente essas ideologias, esses ardis de Satanás. Não é novidade para nós, para o cristão que ele tem a sua base bíblica, ele sabe, né? São ali as palavras de Paulo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha só, preste atenção. Haverá quando? Nos últimos dias, que seriam dias de tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Porque haveriam homens amantes de si mesmo. Então são homens centrados em si mesmo, ou seja, homens egocêntricos, né? O egocentrismo. Então, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo já advertia seriamente Timóteo que nos últimos dias sobreviriam esse tempo, ou seja, momentos em que o egocentrismo, o homem no centro, ele impera. Novamente, é como se novamente voltasse aquela teoria de que a Terra o centro do universo e que tudo gira em torno da Terra. Então o Sol gira em torno da Terra, tudo gira em torno da Terra. Quando na verdade foi-se descoberto e já se provou-se há muito tempo que o centro do universo é o Sol, e que a Terra sim gira em torno do universo, por causa do movimento de translação da Terra e girar em torno do seu próprio eixo. Tem-se a impressão de que o Sol que se põe, o Sol que se coloca, quando tem a visão, né, relativa, a visão relativa aqui da Terra. Porém, a verdade nós sabemos, inclusive com provas científicas, de que o Sol ele é o centro do universo e não a Terra. Meus amados, o homem ele significa a Terra. Deus ele significa o Sol. Não é as coisas que giram em torno do homem, e sim gira-se, tudo se move em torno de Deus, porque
É por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas. Então, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Nós temos os valores morais, étnicos e espirituais não são interessantes para essa era. Então, vão se usar todos os ardis, inclusive fortemente da pós-modernidade, do politicamente correto. Por quê? Porque os valores éticos, morais, espirituais não estão dentro do egocentrismo dessas pessoas. Pelo contrário, vai ali se contrapor, vai mostrar, porque o Evangelho é luz, ele revela. Então, aqueles que têm as suas obras nas trevas, jamais querem que as suas obras sejam vistas. Então, eles vão fazer de tudo para apagar esse farol que é a palavra de Deus, né? E o mundo e a sociedade moderna se preparam para o império do anticristo. Então, meus amados irmãos, tudo isso que nós vemos acontecer, na verdade, é um preparo do cenário já para o anticristo, que é o homem da iniquidade que irá imperar neste mundo no período chamado da grande tribulação após o arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, o mundo já se prepara para isso. Então, nós vemos e percebemos que já estava predito tudo isso na palavra de Deus e que o mundo se prepara e que esses movimentos do pós-modernismo, do politicamente correto, tendem a crescer, tendem a ganhar mais força à medida que vai se aproximando a volta do Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, nós crentes, nós ali da classe Daniel, temos que nos preparar, temos que estar olhando isso apercebido, temos que estar orando, mas temos que estar vigiando e ciente de tudo isso que está acontecendo e poder dizer, ora vem Senhor Jesus, sabendo que a volta do Senhor Jesus, ela está perto, né? Ainda na contextualização, para finalizarmos, é a consciência de que a igreja deve se impor, tomar o seu posicionamento, não somente ver acontecer, mas devemos ter o nosso posicionamento de forma sábia, de forma ordeira, mas de forma firme, de forma radical, não abrir mão do posicionamento do Evangelho do Senhor Jesus, né? E se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Está lá em Salmos 11, versículo 3, né? Se os fundamentos, porque a relativização do Evangelho, a relativização da Bíblia, a relativização dos princípios bíblicos, das verdades bíblicas, se for relativizado, então é como que os fundamentos estarem sendo destruídos, é como que os fundamentos estarem sendo aniquilados, e aí a palavra de Deus, ela diz, se isso acontecer, que poderá fazer o justo? Então, meus amados, vamos cuidar dos fundamentos, vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar das nossas convicções em Cristo Jesus. Vamos, como igreja militante, nos posicionar, nos colocarmos na nossa posição, erguer a bandeira do Evangelho, e que é uma bandeira radical. Radical sim, porque ela tem as marcas do sangue de Jesus. Ela custou preço altíssimo do sangue do Filho de Deus, em meu lugar e em teu lugar. Então temos que nos posicionar fortemente neste mundo relativista e nós nos posicionarmos como sal da terra, nos posicionarmos como luz do mundo, né? E aí não existe meio termo. Se o sal for insípido, disse o Senhor Jesus, para que mais serve, se não só para ser pisado pelos homens? Então o sal tem que ser sal, né? E a luz, se ela for meia luz, estiver apagando ali, para que serve? Não, ela tem que ser luz, tem que ser um farol. Meus amados, irmãos em Cristo Jesus, da classe Daniel, que Deus em Cristo possa nos fortalecer, que Deus em Cristo possa tornar a sua palavra forte em nossas vidas, que nós possamos encarar com seriedade e nos posicionarmos como igreja militante dos últimos dias, como sal da terra, como luz do mundo e defendermos a bandeira do Evangelho, levantarmos a bandeira da palavra de Deus e não relativizarmos, porque ela é o caminho,
a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos amados irmãos. Um ótimo domingo e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.